Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui. Entrei um pouquinho antes para já testar. Daqui a pouco a gente vai chamar o André Goldman. Boa noite. Entrei uns minutinhos antes para a gente ver se está tudo certinho. Boa noite para todos. Oi, Evelina, já vi que tá tudo bem. Se conseguiu entrar, foi tudo ótimo, né? Hoje aqui nós vamos receber o André Goldman, que foi meu cliente da técnica DFT, formado também terapeuta. Ele tem de formação engenharia, mas ele hoje já tem clientes de FT, já atende com a técnica, tá tendo resultados incríveis. É uma história assim que é o máximo, que me emociona muito, porque a gente cuidou de família, né? Ele vai contar para vocês como que foi essa trajetória, né? Oi, oi, pessoal, vamos entrando. Boa noite para todos. Eu entrei uns minutinhos antes para a gente esperar o André, que deve estar já se preparando para entrar. Ver aqui se tem o André. E eu adoro esse espaço que eu criei no Instagram, né, na Ask-me, que é onde a gente agora com essas lives receber clientes. Como que eles quebraram crenças, como que eles seguiram seu propósito, que às vezes nem sabiam o que queriam fazer, o que gostavam de fazer. O André já entrou aqui, eu já vou colocar ele. Aí eu vou pedir para ele se apresentar. Oi, Jana, vamos entrando. Ó, não vou perder nenhum. Vou chamar o André. Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos. Já está conectando. Oi, André! Boa Tudo noite, bem? tudo bem você? Ótimo, graças a Deus. Muito feliz com essa nossa live, Eu que também, muito. é motivo de muito orgulho. Eu estava falando aqui com o pessoal que é uma honra para mim hoje ter esse feedback seu, você estar aqui, a gente ter feito esse trabalho. Primeiro foi com a sua mãe, você que vai contar isso para o Uhum, pessoal, que foi realmente um case aí muito interessante de família. Eu uhum, me proponho muito a cuidar de família, e como a gente não é psicólogo, não temos essa regra de não poder cuidar de mãe e filha, de pessoas conhecidas. Então, isso me agrada muito na técnica da FT e a gente já viu que é possível, né? Ajudar sim. filhos e mães, pais, marido, mulher, enfim. Boa noite para todos que estão entrando. O André vai se apresentar para a gente não perder nenhum tempo, né, André? E Tá aí, certo. fala um pouquinho. Eu não sei como é que tá para você, todos os comentários aí no seu rostinho. Tá Tá muito? tranquilo, não, tá tudo bem. Porque depois, Tudo qualquer bem. coisa, eu tiro, tá? Aí o Não pessoal tem que quiser problema. fazer pergunta, a gente pode fazer as perguntas. Fala, Uhum. André, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Vai Boa começar. noite, boa noite a todos. Queria mais uma vez agradecer, Fernanda, o convite. Eu estou muito honrado. É um grande prazer falar aqui para você e para as nossas audiências, né? Sim. O que que eu vou falar primeiro, né? Fala da sua formação, quem é o André? O André é pai, o André é o quê? É marido, sua vida, a Tá gente quer saber certo. da sua vida. Quem é o André? Quem é o André? O André é um cara que está buscando evoluir, né? Ainda. Acho que ele não vai nunca Todos. deixar de evoluir, né? Essa busca. Eu tenho uma formação, né, de faculdade de engenharia de produção. Atuei por muitos anos na área. Tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais, em área de produção mesmo, fabril. Depois com serviços, né, B2C também. E tive uma outra experiência como empreendedor, né, mais recente, era a realização de um sonho, empreender. Então eu tive essa oportunidade, fiquei 3 anos com uma empresa, depois saí da sociedade e ingressei novamente no mercado de trabalho corporativo, já na área comercial, aí não tão conectada
com a minha formação, vamos dizer, mas todo o background que eu adquiri, né, nos meus, então, quase 15 anos de carreira até o momento, me serviram muito para também ter uma atuação na área comercial, né? E não é incomum hoje em dia você ver engenheiros em áreas técnicas comerciais, né, de assistência, de pós-vendas. Só o modelo do negócio que mudou, que eu fui para a área de recursos humanos, né? E sou papai, sou casado com a maravilhosa Laura, sou papai de duas menininhas lindas, a Maria Clara e a Elisa. E agora fechamos a fábrica, definitivamente. Tá ótimo. Mas foi a minha grande realização da vida, foi ser pai, né? Eu lembro de, na faculdade, ter essa intenção de ser pai, né? Essa vontade, esse sonho, e realizei há pouco mais de 2 anos. Então já vieram as duas de uma vez propositalmente para elas crescerem juntas, né? Ótimo. E E André, você mora em Campinas, né? Você não está em São Paulo. exato, exato. Eu sou natural de São Paulo, morei lá até me formar na faculdade. Aí quando eu me formei na faculdade, ingressei num programa de trainee que era para uma vaga fora de São Paulo, era em São José dos Campos. Uhum. Fiquei lá por 6 anos e meio. Achei que era o momento de voltar para São Paulo, voltei. E aí que é engraçado, né? Como o autoconhecimento já começa a influenciar, ou a falta dele começa a influenciar a nossa vida, né? Eu achava que voltar para São Paulo, naquele momento, estar mais próximo dos amigos, mais próximos da família, faria uma grande diferença na minha vida, naquele momento de vida, e posso te dizer que não mudou nada, né? Ah, Então, hoje, com um pouco mais de consciência, eu tenho cheguei à conclusão, assim, eu me caí em algumas fichas de que algumas decisões que eu tomei foram baseadas nos meus sabotadores e não na minha consciência plena, né, no autoconhecimento, não uma escolha sábia. Mas a gente só se torna um pouco mais sábio fazendo escolhas erradas. exato. E Então, quando que o autoconhecimento começou a fazer parte da sua vida? Quando você começou a se tá. interessar para se entender? Conta um pouquinho da história de quem é o André criança, como que foi tudo isso? Tá. Eu comecei a fazer terapia propriamente dita logo no meu primeiro ano de formado, né? Depois que eu tinha me formado na faculdade, como eu te disse, mesmo tendo tido uma boa educação, fiz uma faculdade bacana, um curso bacana de engenharia que também era meu sonho, ingressei numa super empresa, eu não estava 100% feliz. Tá. Faltava alguma coisa. E aí comecei a buscar, a me conhecer um pouquinho melhor. Mas eu acho que foi lá pelos 30 anos, 30 e pouquinhos, com outras terapias, outros métodos, eu fui fazer psicanálise, né? A vegetoterapia, que é uma psicanálise não freudiana, não junguiana, mas era do Wilhelm Reich, que ela tem uma linha um pouquinho diferente, e lá eu comecei a me conhecer de verdade, né? Tá. E lá eu comecei a entender o quanto os fatores relacionados à minha infância mesmo começaram a influenciar na minha vida, né? Então, não contei ainda, pessoal, mas quando eu tinha 5 anos, perdi meu pai e meu tio materno, né, irmão caçula da minha mãe, no acidente de carro. Minha mãe e eu estávamos também nesse acidente e, felizmente, tivemos só pequenas escoriações. E, de novo, só com os 30 anos eu percebi o que uma criança, como uma criança tem que se proteger da ausência de um pai ou uma mãe para sobreviver. Né? É um movimento inconsciente, vamos dizer assim, né? A gente forma uma camada protetora, uma couraça, como você queira dizer, para você sobreviver. E aí é interessante, né? Porque quando você começa a se conhecer, você começa a ver alguns padrões de comportamento, como você enxerga a vida, né? Como você trata as outras pessoas, ou se trata mesmo, né? Porque é muito de você se tratar e você se valorizar. Aí é que eu percebi, falei, não, tem mais coisa para investigar aqui, não é só isso. É. Né? Então, aí eu fiquei 3 anos nesse modelo, fiz mais algumas outras, eu fiz o Renascimento, que também é uma terapia baseada na respiração, não sei se você e o pessoal que está nos assistindo conhece, é muito legal também.
Você vai liberando bloqueios também, baseado só na respiração, é muito legal. Máximo. E E aí, já como posso. conheceu a EFT? Como que a EFT Exato, já ia para esse ponto. Foi foi? muito, muito curioso também. Eu não vou dizer que foi ao acaso, porque a gente não acredita nessas coisas, né? Mas eu sempre mantive muito contato com as pessoas com quem eu já trabalhei, né? Das empresas. Então, todas as empresas por onde eu passei, eu deixei amigos. E mantenho Tá. contato até hoje. E tinha uma amiga da primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Gerdau, lá de São José. Uhum. Ela, engenheira de materiais, em 2016 ou 2017, eu liguei para ela e falei, e aí, como você tá, Japinha? Porque eu já tinha saído da TAM, trabalhei na TAM em linhas aéreas, e ela estava na Gol, linhas aéreas, que era concorrente. Eu falei, e você, né? Também saiu da siderurgia, foi para aviação, né? Ramos totalmente diferentes, como é que você tá? E fomos conversando, conversando. Aí numa outra vez que a gente se falou, e aí, como você tá lá? Ela, não tô mais lá. Eu falei, como não tá mais lá? Ela, agora eu sou Theta Healer. Eu falei, o quê? Como assim você mudou da engenharia para o Theta Healing, né? E eu nem conhecia o Theta Healing, ela me explicou. Alguns meses E é depois. muito interessante Muito também. legal, Tem muito, muito várias, legal, muito legal. conheço várias pessoas que fazem e é incrível. Tem muita coisa, né, interessante. Sim, tem muita coisa. E ela é E enfermeira também e se ela tornou é, terapeuta de Theta Healing. terapeuta de Theta Healing. E o que foi Sim. mais interessante é que num período muito curto de tempo, acho que um ano e pouquinho, ela já se formou também instrutora Theta Healing, ela já dava cursos, ela tinha ido até para o Japão formar algumas pessoas. E ela já estava bombando, um ano e pouquinho na atividade. Eu falei, caramba, que mudança. Falei, vou fazer uma sessão com você. Fiz uma sessão com ela e nessa época eu estava com a outra empresa, né? Eu estava empreendendo e falando das dificuldades que a gente tinha ou a vontade que a gente tinha de crescer um pouco mais, né? Acho que todo empresário tem pelo menos no começo da empresa, quer crescer, quer ganhar clientes, volume, escala, dinheiro, o que quer que seja. E a gente queria crescer. Aí ela falou, assiste o vídeo do Érico Rocha. O Érico Rocha hoje é o maior empreendedor de marketing digital do Brasil, um fera. Aí eu caí num vídeo dele X e ele mencionou o André Lima, que ele fazia terapia com o André Lima. Tá? Que a gente E a gente tem o curso, né? exato, e para quem não conhece o André Lima, hoje ele é o terapeuta EFT mais popular do Brasil, né, que tem mais seguidores. Aí eu fui atrás do André Lima, assisti uns vídeos no canal dele e na hora me encontrei. Eu falei, é isso que eu preciso. Aí você fez o curso do André Lima, de Fiz um curso FP. Mente Próspera. Primeiro, o Mente Próspera é para quem quer prosperidade para sua vida e é o de alta aplicação somente. Tá. Né? Então, aí nessa época a Maria Clara tinha acabado de nascer e eu queria até ser uma pessoa melhor porque eu queria ser um pai muito bom. Né? Aí que se mistura um pouquinho. Como eu cresci sem o meu pai. É legal falar, para quem chegou agora, o André Uhum, perdeu o pai num acidente de carro, estava o tio e a mãe. Era um dia escuro, eles estavam na estrada uhum. e o André, pequenininho, tinha 5 anos, né? 5 anos, exato. E a gente tratou muito em terapia essa criança do André de 5 anos, né, André? Exato. Acho que o Andrezinho estava precisando de atenção e de acolhimento, né? E aí, Aí, como é que você me achou? Você fez esse curso? Como é que a FT começou já a fazer resultado na sua vida? então, logo que eu comecei com Mente Próspera, 2, 3 meses, eu já comecei a sentir diferenças, né, na minha relação comigo mesmo, com a minha esposa, na minha forma de ver o mundo. Já comecei a falar, interessante isso aqui. E se eu pudesse ajudar a outras pessoas também com isso, né? E aí eu fiz um primeiro curso de formação de terapeutas também do André, que é o FT Pro. A mamãe tá E assistindo, a Silvia tá aí. Já a mamãe mandou está um assistindo. recadinho para mim. Querida Silvia, saudades. Tá lá nos Estados Unidos. Tá. E aí eu comecei no primeiro semestre do ano passado, fazer o curso de formação de terapeuta. Aí na empresa que eu estava, que é uma empresa de consultoria de RH, eu me identifiquei, né, tive um bom relacionamento com uma das consultoras, a gente fez alguns trabalhos juntos, eu quis fazer coaching com ela.
Falei, quer ser minha coach? Ela, vamos fazer um trabalho e tal, legal. Queria me desenvolver também como profissional, né, na área comercial, que era novidade para mim. Tá. Desenvolver algumas competências, começamos a fazer o coaching. E aí eu contei para ela que eu já estava me formando terapeuta EFT. Daí ela falou, eu conheço essa técnica, eu sigo a Fernanda Fiorito no Instagram. Você conhece ela? Eu falei, não conheço. E aí eu comecei a te seguir. Né? Aí Aí começou, não foi, André, um dia? te liguei também do nada, né? Tomei coragem, liguei para você, liguei para a Sônia Novinski também, para saber um pouquinho mais de como é ser um terapeuta. Porque já nessa época já estava pensando, né? Eu fiz o curso de formação para ajudar as outras pessoas, eu estava tomando coragem para começar a atender. Conversei com você, você me deu uma super força, uma incentivada muito legal. E aí eu falei, agora eu vou. E eu estava fazendo o renascimento aqui em Campinas também com uma outra terapeuta. E aí eu falei para ela, olha, me indica uns clientes seus aí que eu vou fazer FT para me testar como terapeuta e para ver se eu estou aprendendo mesmo a técnica, se eu vou gostar de fazer isso como um trabalho, né? Aí ela começou a me indicar algumas pessoas, a própria consultora que te indicou para mim virou também minha cobaia, vamos dizer assim. A gente fez algumas sessões e foi muito legal, foi muito legal. Aprende o que a gente quer fazer em todo mundo que a gente ama, né? Depois a Todo gente vê que não mundo. é bem assim. A pessoa tem que É, vir não. com você, mas no Exato, começo você exato. é incrível. Ajudar todo mundo. E aí eu fiz cerca de 40 atendimentos no ano passado, para me testar mesmo em várias pessoas diferentes, né? O que é bom também você ter essa diversidade, você pegar casos, né, problemas diferentes, histórias de vida diferentes, sentimentos diferentes, bloqueios diferentes. E aí peguei gosto, Fernando, eu falei, agora vai. É muito bom, né? Ver E resultado. As pessoas isso, ver querem resultado, resultado. a gente quer resultado para a vida. E é uma técnica, para quem não conhece, está entrando agora, de acupuntura sem agulha, que é um tratamento. A gente pode sim fazer para uma coisa pontual. A Thaís, Uhum, minha cliente, minha amiga que mora em Miami, está falando: estou fazendo toda noite nas minhas filhas, e elas pedem, uhum, porque é maravilhoso, realmente, porque a gente tem um alívio, de um equilíbrio, é uma coisa química do cérebro que a gente mexe. Mas fazendo em terapia, como uma terapia de sessões, né? Que foi o que a Isabela Camargo falou também, é aquela cebola que vai descascando e você tá ali no meio, aí você começa a se descobrir. Então, André, você me procurou naquela conversa que a gente teve. A Thaís, outra cliente minha querida, amo, é incrível, tá? Também deslanchando aí. A gente conversou e você, depois de um tempo, me procurou para eu fazer para sua mãe. para minha mãe. Você me indicou para sua mãe, não veio você fazer comigo, né? Exato. E aí, como que foi? A sua mãe fez comigo o tratamento, ela tá aí, a Silvia. Tá. Nós cuidamos muito e eu, no momento que eu soube da história, quem era a Silvia, como era a história da Silvia, que ela estava com você naquele acidente, quando ela perdeu o marido, você perdeu seu pai, seu tio, ela, o irmão, né? O irmão E caçula. o marido numa noite, que foi uma coisa Isso. muito assustadora, um super trauma. Nós trabalhamos, e a sua mãe sofria muito de ansiedade, de crises, medos e tudo, né? Que tem a ver com isso. Uhum. E a técnica EFT é muito eficaz e ajuda em muitas coisas de trauma, porque limpa a mente. A gente fala, né, reprogramação mental, as pessoas não conseguem entender como. Então, a gente foi nas Uhum. cenas, a cena do acidente, ela se vendo e tudo isso. E eu, no meu consciente, falando, meu Deus, eu preciso cuidar dessa criança. Meu Deus, eu preciso cuidar dessa criança que era o Andrezinho, que eu sabia em sessões pela sua mãe que me contava. E você já tinha me falado mais um pouco, mas como você me procurou para cuidar da sua mãe, eu deixei quieto e fui cuidando da mãe. Era o caminho, aquele deixar fluir. Uhum. E depois veio você. Por que que você quis que eu cuidasse? Fala como é que foi isso. Agora no começo do ano, em fevereiro, nasceu a Elisa, né? Nossa segunda filhinha. E logo depois veio a pandemia e aqui o escritório da empresa onde eu trabalhava fechou e todo mundo acabou sendo desligado. E eu já estava com o plano B montado, né, para ser um terapeuta em paralelo por enquanto, para
né, continuar essa jornada e ver se eu conseguiria transformar no plano A. E, putz, eu tava também muito angustiado, muito ansioso, porque, poxa, mais uma criança, mais uma boquinha para alimentar, a família aumentando, né? Eu sempre me cobrei muito, faço uma autopressão enorme. Então, todos nós temos os nossos monstrinhos, né? Aqui que ficam falando Lógico. besteira. E todos nós precisamos de terapia. E foi um movimento que eu não estava esperando, né? Então, de repente, eu me vi, né, nessa situação e falei, putz, eu preciso ficar um pouquinho mais centrado, porque agora eu preciso dar um passo certeiro na minha carreira. Você Porque tinha saído da vai. empresa, onde você era Tinha saído da engenheiro, empresa. atuava, já tinha essa Isso. formação de terapeuta, já atendia, e aí ia ser uma escolha. Agora você estava ali numa situação que você falou, meu Deus, e agora? Exato. Né? Exato. Vem E todas agora? as limitantes, medo por ser pai de dois Muito. bebês. Muito, muito. Vem toda a responsabilidade, ou aquela carga, o peso, né, de você ser, né, um responsável por outras vidas também. E super pequenininhas, né? Não é que estão com 18 anos já na faculdade podem começar a trabalhar, sei lá. Então elas são 100% dependentes num começo de vida. E eu Exato, me vi de novo numa transição de carreira. Então eu te isso. procurei para, assim, me ajuda a ficar centrado e seguir o meu caminho profissional, né? E o que foi interessante também, né, Fernanda, que essa empresa, como a consultoria de RH, me ofereceu um programa de outplacement, que para quem não conhece, é um programa de transição de carreira, onde eles nos ajudam as pessoas a se prepararem para voltar para o mercado, né? Então tem uma reflexão de vida e carreira, revisão de currículo, perfil de LinkedIn, é, dicas de marketing pessoal, dicas de entrevista, te ajudam a procurar uma posição e eles me ofereceram. E eu comecei a fazer e pensando, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E fazendo terapia com a Fernanda, falei, Fernanda, eu acho que eu quero mais ser terapeuta mesmo. E fazendo o outplacement, não é isso que eu quero. Não é. Então eu não estava me dedicando de coração àquilo. Tanto é que não deu resultado, porque eu não É, queria. é. E aí eu comecei a divulgar mesmo o meu trabalho como terapeuta. Então o que é que eu fiz? Falei, agora eu vou bancar essa de ser terapeuta. Eu fiz um E site, né, aproveitei a pandemia aí que, né, estava não podia sair de casa, né? A gente estava em isolamento, então eu fiz um site. Aí eu fiz até uma campanha no Google para divulgar. Fiz o meu Instagram profissional, que eu só tinha um pessoal, comecei a fazer post. Eu já era ativo no LinkedIn, até por conta da minha atuação, e comecei a escrever também mais, ser mais ainda assíduo no LinkedIn. E comecei a contar para as pessoas, né? Tá no Facebook também, fiz uma isso eu página. quero mostrar para pessoas que não conhecem o que a técnica da EFT faz, André, porque a gente conversando, a gente sabe o que a gente fez, mas Certo. as pessoas não sabem. Como você tinha ainda muita coisa daquela criança que perdeu o pai, com todas as, né, medos, preocupação, medo em você te paralisava, não é isso? O medo me Não era. paralisava e eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir mesmo. E tinha uma outra questão que era, acho que talvez a principal. Era uma frase: se eu me tornar terapeuta, eu vou abandonar a engenharia. Pronto. Aí Né? nós chegamos nessa coisa do abandonar quem? Quem era abandonar a engenharia? Quem era o engenheiro? Era o meu pai. O pai. Então, a gente, aquilo É, foi, chama na psicanálise de catarse, mas na FT é um ponto-chave, onde a gente trabalhou. Quando você viu que não tinha uma coisa a ver com a outra, né? Que é o que a FT faz, ela clareia a mente da gente. Nossa, mas não tem nada a ver. Eu posso ser terapeuta e vou continuar sendo filho do meu pai. Mas você honrava o seu pai, a sua história, você se sentia próximo dele, atuando como engenheiro. como engenheiro. Tanto é que eu fiz a Quando mesma faculdade que ele, né? a mesma A faculdade mesma que ele, instituição. e eu ouvindo tudo isso como sua terapeuta, né? Você mesmo falou, porque meu pai. Então a gente como terapeuta, a gente consegue com muita sensibilidade, acolhimento, mostrar que uma coisa não está ligada à outra, que você está vivendo em função de uma coisa, e sofrendo e se esforçando demais
para deixar ficar próximo do pai. Era criança, o Andrezinho pequenininho querendo colo de pai. E aí FT consegue. Por que é tão rápido, André? Explica para as pessoas, porque as pessoas não entendem como que é rápido. Vamos lá. A FT trabalha eventos específicos da vida, né? Da nossa vida. É por isso que a Como que gente para pede. você abriu? Putz, para mim, assim, me caiu a ficha. Eu vou continuar amando e sendo amado pelo meu pai, independente do que eu faça. Né? A mesma profissão não muda nada, né? De ter ou não a mesma profissão. Então, eliminar esse ponto específico, né? Essa crença específica, Libertou. deixa um espaço que eu posso preencher com uma coisa boa, uma coisa positiva, nova. E que foi essa gana, essa vontade de ajudar as pessoas. Como eu me ajudei, né? Só que eu acho assim, né, Fernanda? O santo de casa, né? Você se auto-aplicando é o santo de casa, né? Então É, você se ajuda muito, mas tem um limite. muito. Até por isso eu te procurei aqui, porque eu acho que eu cheguei no meu limite enquanto auto-aplicação. Eu Aí também faço fui. terapia. Eu também Uhum, faço terapia. Nós temos que fazer, porque é importante, porque a sim, gente acredita. Eu limpei coisas com a minha terapeuta que eu sozinha não consegui chegar. com Então, certeza. dá para se auto-aplicar sim, porque a gente flui muito, né? Tanto que eu ainda falo de uma sessão para outra para os meus clientes, trabalhe sozinho, se auto-aplique, faz sobre essas questões que a gente chegou em sessão, porque às Uhum. vezes na sessão não dá para fazer sobre todos os assuntos, porque a mente vai vindo coisa, né? Vai vindo coisa, às vezes vai Então se atropelando. E tem você que não parar, consegue. É, eu finalizar tenho, um assunto. eu tenho uma super cliente que eu levei 3 sessões para limpar uma cena, um pedaço de uma cena dela. Um pedaço, um Não é? terço. Mas a gente conseguiu limpar, eliminar. E eu Então acho foi que tem que muito fazer o teste até o fim, né, André? o Voltar a teste. ser, falar, é repetitivo, mas é uma É, reprogramação mental. e é Então a gente tem que necessário, ter, né? é necessário. E aí você se mostrou para o mundo, você teve coragem de assumir, sou terapeuta de FT Exato. e tô aqui com propósito, que é a palavrinha Ikigai, que hoje você está vivendo o seu verdadeiro Ikigai, querer trabalhar, ter mais tempo para sua família, você tinha isso na sua essência, Tinha. né? Mas estava desequilibrado também, era tudo ou nada. Então a FT Uhum. ajuda, né, a limpar essa coisa de como você não tinha pai, queria ser o super pai, e você é o super Exato. pai, mas você se sobrecarregava por conta de ter perdido o seu. Então isso é muito legal as pessoas ouvirem, que às vezes tem gente passando por isso, ou porque Uhum. perdeu uma mãe, ou porque perdeu um pai, ou porque perdeu um ente querido. Hoje eu cuidei de uma família que eles perderam o pai, duas gêmeas, perderam o pai, e a esposa estava me contando, e perderam a irmã desse pai, a cachorrinha. Então foram perdas. Nossa. E as meninas têm 9 anos, estão sobrecarregadíssimas com essas Uhum. perdas, com esses lutos. Mas eu falei, se eu não cuidar dessa mãe, eu não consigo ajudar as filhas. Ah, então você acha que eu que preciso me cuidar? Sim, porque Sim, cuidando da sua mãe, você hoje não é um pai melhor para as meninas? total. Então, Eu acho que uma das coisas que eu queria é para compensar essa ausência que eu tive, eu queria estar do lado delas o tempo todo. Então eu falo, é meu, se eu pudesse trabalhar de casa com elas no meu colo, eu faria. Mas isso. não é assim que funciona e não é para ser, e não é para ser assim que funciona, porque primeiro que você sobrecarrega aí as crianças, né, que tem aquele um mala, né, o tempo todo no cangote, É, e eu não deixo elas tomarem conta das próprias vidas. é Eu isso ouvi aí. uma vez de um cliente uma frase muito legal: a melhor forma de você proteger uma pessoa é fortalecendo ela. Também Então não é eu nem tenho, 80, é aquela coisa do que acolhimento, mas ser firme, falar, né? É sim, difícil, mas a é gente está muito melhorando. difícil. Com o coração, né, na boca, às vezes a gente tem que ser firme e falar não, dar bronca, com os cotoquinhos, mas, poxa, se a gente for muito permissivo, também a criança cresce sem limites e aí pode se perder no futuro, né? E como tá no automático, vai indo e você nem percebia, né? E é incrível. Alguém Muito, tem alguma muito. pergunta para o André? Que eu estou vendo que vocês estão acompanhando. Que lindo, é isso aí, é isso mesmo, Thaís, é uma história linda. Quem tiver perguntas e quiser fazer para o André, e de que maior crença, André, você lembra de ter limpado com o FT para estar deslanchando hoje aí
com o seu Instagram, que é André Goldman André, EFT, que leva André seu Gandelman. nome, Isso, isso. leva É, seu nome. primeiro tem a minha marca, né? A minha marca sou eu. É isso aí. E uma crença assim, putz, será que eu não tô me diminuindo, deixando de atuar como engenheiro e virando um terapeuta? Será que eu vou conseguir me manter e manter minha família sendo um terapeuta? E hoje eu não tenho dúvida. Eu não tenho Aí, dúvida nenhuma. É uma construção. uma É uma construção. construção. Eu estou E a num gente perde começo. muitas oportunidades, né, por medo. Perde, perde. O medo, ele, acho que ele é o, acho que é o mal, né, do século, o medo e a ansiedade, né? Tem uma pergunta, André. Você acha que foi super protegido quando criança? Porque como você perdeu seu pai, você acha que a sua mãe te super protegeu, ou a família, ou não? Puxa, ser bem sincero, eu tenho muito poucas lembranças dessa época ainda, né? Eu consegui desenterrar algumas coisinhas, mas super protegido, não. Também acho Eu que não não. me lembro de ter sido. Eu acho que assim, eu sempre tive muito espaço. Minha mãe, a gente em conversas recentes, mas eu já lembro dela falando desde sempre. O André sempre foi uma criança independente. Assim como eu vejo a Maria Clara, minha filha, que putz, ela é independente, que você fala, não é possível, né? Que com 10 meses ela não aceitava comida na boca, você tinha que colocar na bandejinha para ela comer sozinha com a mão. Que 10 graça. meses. Então, eu acho que a minha mãe sempre me deu muito espaço, A sua mãe né? teve que trabalhar muito, né, André? Ela assumiu uma fábrica. Sim, ela assumiu o negócio do meu pai, que estava recente ainda. Ele tinha entrado numa sociedade há 3 anos apenas, né? É. Então, uma indústria, né? Você fala, putz, é um negócio complexo, é um negócio que exige muita dedicação, muito esforço, muita presença, né? Que Você quando teve seus você avós perto, né, André? Que tive foram meus morar avós com perto no começo, depois a gente morou com a minha tia, que também estava sempre lá, e tinha uma pessoa que foi meu anjo da guarda por 20 anos, que era a Nilza, né, que estava sempre com a gente e ela me criou também. Então, super protegido, eu acho que não. Minha mãe sempre me deu muito espaço, viu, Fernanda? E eu hoje me vendo como pai, eu falo, nossa, minha mãe deixava eu fazer coisas que hoje eu não sei se eu teria coragem de fazer. você não foi super protegido, não. Mas, em contrapartida, essa pergunta que fizeram, até você teve essa independência, essa coisa de se autocuidar, de sobreviver, né, essa mutação toda muito cedo, precoce. Sim, Então, você também sofria por conta disso. Por você. sofria. Isso eu Isso. acho que vale a pena. Isso eu acho que é um ponto super importante, ainda bem que você lembrou, porque eu acho que vale a pena Lembro de comentar. tudo, André. Tá tudo É ótimo. que acho que pelo meu nervosismo eu ia Meu caderno acabar. tá aqui Acho que anotado. pelo meu nervosismo talvez eu não fosse lembrar, mas o que que acontece? Tá Sempre tive nervoso, André? amigos, É pra sempre tive ficar calmo. amigos. Eu tô respirando, tomando água. Ó, vamos fazer step, Eu André. fiz antes de entrar, você acha que não? Fiz um monte de FT antes de Tem entrar. que ter nervosismo aqui comigo, não. É, tá certo. E aí? Então, eu nunca tive problema em ter amigos, eu tinha os amigos do prédio, os amigos da escola, tudo mais. Mas eu me recordo também de gostar muito de ficar sozinho. Eu Eu sempre vou adorei tirar um ficar pouco, sozinho. quero ver sua carinha. Pronto. Ai, eu tirei o André. Que louca. Peraí, vou voltar o André. Era para tirar os comentários. Ai, gente, só eu mesma. Aqui, André, voltou. Fala, querido. Oi, então, É, eu sempre gostei de passar muito tempo sozinho. Eu lembro de brincar sozinho, ou sei lá, voltava da escola, ou finais de semana, às vezes a molecada ia sair, às vezes eu queria ficar um pouquinho só comigo mesmo. Mas eu vejo hoje que quando eu fui crescendo, já adulto, eu fazia muitas coisas e não contava para ninguém, né? Eu optava por tomar decisões ou tinha um sofrimento e não compartilhava com ninguém. Isso era muito ruim. E para mim o mais marcante foi quando eu fiz o LT, que é o Leader Training, né? Não sei também se todo mundo conhece, que é um programa de imersão que você faz de 48 horas no hotel, com uma equipe especializada e tudo mais. fez E com o Tadashi? Não, eu fiz com 4 tempos, Tá. com o Frois.
Cara, muito legal, muito legal. Você guardava tudo, E, então, para você, né? Segurava tudo. oi, desculpa. Você segurava tudo. Segurava tudo para mim, não contava para ninguém. Aí, quem me indicou foi uma queridíssima amiga, Paula Dias, que foi minha coach também antes, né, quando em 2013, ela me ajudou também numa transição de carreira. Nos tornamos amigos e ela falou: "Faz o LT". Aí, quando eu estava na TAM, eu fui fazer o LT e burrão, cabeçudo, né, quer resolver tudo sozinho. Fui pro treinamento, que era no hotel, acho que em Atibaia, ou Itatiba, sei lá, uma hora e pouco de São Paulo. Só que o LT você tem que ir acompanhado do seu padrinho, né? A pessoa que te indicou, ele é chamado de padrinho e ele tem algumas funções, né? Ele te leva, ele te busca, né? E ele monta um material, ele comenta com algumas pessoas que são próximas a você, porque eles fazem cartazes com fotos, escrevem cartas, né, de motivação para a pessoa. E eu não contei para ninguém, eu fui sozinho, e chegaram lá: "Quem é seu padrinho?" Eu falei: "Não tenho padrinho." "Mas como você não tem padrinho?" Eu falei: "Ah, vim sozinho." Aí um cara X que estava lá me Te me adotou adotou. na hora, me adotou. E aí qual que foi a grande burrada? Porque o LT, você fica praticamente as 48 horas acordado. Você entra sexta-noite, sai domingo à noite, e você dorme 2 horas por noite no máximo. Então, quando chega no domingo à noite, a função do teu padrinho é te levar embora para casa. Não E tá com eu condição. não tá com condição. Então, assim, não só eu não tinha ninguém para fazer o material lá, né, para eu ver no meio das atividades e receber aquela força, aquela energia bacana, como eu voltei sozinho dirigindo 10 horas da noite do domingo, eu quase dormi na estrada. Que beleza, né? É, Mas bonito. terapia a gente trabalhou, que tem a ver com a sua coisa da perda, né? De estar sempre sozinho. Sempre Isso foi. sozinho, ter que me virar, né? Putz, já que eu não tenho pai, já que minha mãe teve que sair para Vitimista. trabalhar, eu fiquei sozinho, eu tenho que me virar sozinho na vida, É. né? Então, aquele treinamento serviu para me abrir os olhos que não era assim. Tanto que 15 dias depois teve uma reunião do grupo, né? Das pessoas que estavam lá e cada um tinha que dar um depoimento e o meu depoimento foi sobre isso, Olha, muito né? legal. Então, aí eu passei a compartilhar um pouquinho mais, E aí, em né? terapia, foi falando, né? As coisas, se Sim. libertando. E aí hoje eu até vejo nos posts que eu faço, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, principalmente, agora eu me deixo ser vulnerável. E Eu sou um ser humano, eu erro, né? Eu faço um monte de besteira também. Eu peço ajuda, eu não sei de tudo, tem coisa que eu não consigo resolver não sozinho. precisa E ser perfeito, né, André? Lembra? não, de Deus me livre. Né? Então, quando você age assim, é muito sofrido, porque tem um custo emocional muito grande. Né? Muito, a gente se E cobra aí, demais, né? é, E a questão do vitimismo, lembra que era muito também da negatividade, como você tinha negatividade. sofrido muito, a vida era para ser sofrida, né? Você Viu? cresceu no sofrimento, com coisa muito forte. Então, o pessimismo nas primeiras conversas em terapia, que você já nem percebia, mas já estava te incomodando, depois de tanto Uhum. autoconhecimento e terapia. Mas você não achava que você ia conseguir. E a FT consegue mudar esse tipo de mindset negativo, fixo. Eu sou Uhum. assim e acabou, é assim. O que é interessante, que eu já tinha sinais disso há muito tempo, né? Pessoas que me conheciam há pouco tempo, ou mesmo os meus grandes, pessoas que me conheciam há pouco tempo falavam: "Puta, você reclama de tudo, hein, cara?" E eu, beleza, reclamo, mas eu nem percebia. E os meus grandes amigos do colégio, que eu acho que é isso que é legal dos amigos de verdade, é que eles falam na cara sem dó, né? Eles me chamavam de garoto enxaqueca e de bronquinha. Lembra É, do garoto enxaqueca da MTV? Era um desenho do moleque chato pra caramba. E aí você traz para consciência. Esse é o primeiro passo, é quando você desperta. Você fala: putz, porque assim, você pode trazer para consciência, mas aí você tem que fazer uma escolha. Eu sei que eu sou assim e eu vou continuar porque eu quero e porque não me incomoda, ou eu quero mudar porque agora eu estou vendo o quanto isso me prejudica, né? enquanto a pessoa não trazer para a consciência, não vai, né? Porque está no automático. Exato. Mas o legal também de você ser terapeuta é que você consegue ver nos outros muita coisa que
que você tem em você, em Sim. si próprio, né? Então, essa questão da negatividade, conversando com clientes, eu fui ver, falei, puta, esse cara tá na espiral negativa, tudo é ruim, nada funciona, o copo meio vazio toda hora, e não vai dar, e eu não consigo. Então, eu falei, puta, meu, eu sou assim mesmo. E aí que a gente conseguiu. Eu não vou te dizer que eu mudei 100% não, tá, Fernanda? Eu acho que a Não, gente mas olha, trabalhou bastante, melhorou não é muito, o que uma me coisa, ajudou, o ponto não é de uma coisa inflexão. que é uma vida, né, André? Quantos anos você tem aí com esse mindset negativo, É, essa vibração? Mas você mudou demais, até para você deslanchar, ter aberto, se assumir, vai dar certo. Enquanto você não achava, tivesse um pouco de coragem, enfrentasse esse medo, o medo existe, ele é importante, mas você ultrapassou o medo, se mostrou para o mundo, eu sou isso, eu faço isso. Nos seus posts agora tá claro, você conta a sua história, nós somos o que nós vivemos. As pessoas querem conhecer a sua essência. Quem é o André que eu tô conversando? Quem é esse terapeuta que eu vou me tratar? O que ele é. passou na vida? O que ele se curou? Como é que ele fez? Então, é muito disso também. A minha história ajuda a ajudar outras pessoas. Uhum. Então, coisas que eu sofri, que eu consegui libertar. Mas é um caminho de autoconhecimento, não é da noite para o dia. FT não é mágica. A gente sabe disso. Tem gente que faz uma sessão, fala, uau, o que que é isso? Eu falo, então, mas precisa continuar fazendo, porque vai vir mais coisa. É uma Uhum. pontinha de um iceberg. Lá embaixo tá enraizado. Então, essa parte negativa é de tudo que você viveu. Referências de tios, de familiares, de coisas que você ouviu, tudo, né? Sim. E você tratando de pessoas, você vai acabar se tratando. Isso é o máximo. Eu acho muito bacana essa parte que a FT tem de fazer as rodadas, aí no final da rodada eu falo, nossa, liberei um monte de coisa aqui, bocejei, né, tô lacrimejando, que são, também para quem não conhece muito a fundo a técnica, a liberação emocional ela é instantânea ou física, né? Então você suspira, você boceja, você arrota, você lacrimeja. E quando eu estou fazendo com as pessoas, às vezes durante as rodadas eu sinto que está liberando, eu sinto que está liberando. Então isso é muito bacana, né? É, Você está cuidando do outro e cuidando de si ao mesmo tempo. sim, é tudo energia, né? Tanto que às vezes a Uhum. gente precisa dar um intervalo de um atendimento para outro, Ah, sim, porque sim. sobrecarrega. Então eu preciso dormir. A minha válvula Uhum. de escape é dormir. Eu tomo água, eu vou dormir. Depois desse atendimento que eu fiz hoje com essas três, as meninas e a mãe, eu precisei descansar um pouco antes da nossa live. Porque eu Uhum. estava esgotada. Você quer entrar Uhum. dentro da tela e carregar elas no colo. Mas a gente tem o nosso limite. Então, também, como terapeutas, nos ajuda a ter menos dó das pessoas, né, André? Sim, sim, sim. A gente quer, fica naquela ânsia de, putz, eu queria fazer mais por essa pessoa, queria uma sessão de 3, 5 horas ou o dia inteiro, mas também é um desgaste energético grande, né? Então, e também tem essa de você saber separar, porque às vezes corre o risco de você pegar para si o problema que é do outro. E se você faz isso, aí você, né, você pode comprometer a sequência do seu dia, do seu trabalho, do que quer que seja. Então, precisa ter esse distanciamento, precisa ter o repouso, né, renovar, desconectar de um e se preparar para o outro. Eu também não marco atendimentos um grudado no outro, é no mínimo meia hora de intervalo. Tá falando que travou. O meu aqui tá funcionando. Ainda Eu tá também. travado? Acho que voltou aqui. Vamos tomar uma água para destravar. O André, conta também da sua expansão de serviços aí dentro da sua empresa e como terapeuta, que você também atua em empresas, como eu Sim, também atuo, porque hoje as empresas é tudo gente trabalhando. Eu não sei como a gente está sim. de tempo, mas eu quero que você fale. Tem tempo ainda. Tá. Fala um pouquinho desse trabalho que a gente faz nas empresas, que você também vai atuar. Independente de ser na pessoa física ou na jurídica, na verdade, empresa não existe, né? Existe um CNPJ que é um nome para estar registrado, mas uma Sim, empresa é feita de pessoas, e são as pessoas que dão resultado, né? Quando o gestor fala, porque é empresa, não sei o que, ele fala, mas não é a empresa é você. Uma vez o meu chefe ouviu do chefe dele, cara, a empresa é você, a decisão é sua.
É. né? E eu tive uma oportunidade a semana passada, infelizmente não foi para frente, mas eu tive um contato com uma empresa que queria uma palestra para os colaboradores. Eles não pararam porque eles trabalham com nutrição animal, então tem área produtiva. Eles queriam uma palestra sobre saúde mental, como, né, baixar a bola, um pouquinho da ansiedade nesse período, que está sendo bastante desafiador para todos nós. E eles estavam avaliando também a possibilidade de fazer atendimentos individuais para alguns dos colaboradores que seria a definir. Então eu estava preparando para fazer uma palestra, até consultei a você, né, pedi umas sugestões. E, sim, a gente pode falar um macro, entrando no tema da EFT, como ela funciona, né, a efetividade, como a pessoa até pode, num apuro, aplicar, mesmo que seja para um sintoma, quando ela está sentindo, para ela voltar ao seu estado de consciência. Sim. E ofereci também a possibilidade de tratar as pessoas individualmente ou em grupo, que é outra coisa muito legal que a EFT nos permite, né? Pelo conceito da unicidade, da física quântica, de que somos todos um, estamos todos conectados. Se a gente trata um grupo, pode-se tratar um tema um pouquinho mais genérico, Tudo ou pegar um voluntário que se disponha a se expor um pouquinho, né, perante os colegas, e aí depende, né, de cada um. E quando a gente trabalha uma pessoa, a gente também está trabalhando todos os demais que estão ali fazendo parte. isso. Né? Então, hoje a nossa atuação não se limita ao one-to-one, né, ao um a um, pode ser feito em empresas e também em larga escala, sem problema nenhum. E André, a gente também pode fazer o surrogado, né? Fazer para o outro. Surrogado. É um É outro muito legal. Foi muito legal que você falou do caso das gêmeas com a mãe, né, que tinha que tratar a mãe. Eu tive duas pessoas, duas mães que me procuraram para fazer o surrogado para os seus filhos, né? Em ambos os casos, a gente fez, né, em nome dos filhos e, de novo, esclarecendo o que é o surrogado, né? Surrogado é uma tradução literal do inglês que é substituto. Então, eu faço o FT, as mães me procuraram para fazer para os filhos dela. Então, como os filhos não querem fazer terapia, a gente faz com a mãe em nome do filho. Tá? É isso. Então, a gente pede exemplos reais de sentimentos ou de frases dos filhos ou cenas que aconteceram com os filhos e a gente vai fazendo. E aí o que é interessante? Você descobre que à medida que vamos, né, descascando a cebola, vão aparecendo as questões das mães. É isso aí. Então, as mães às vezes colocam expectativa, e a mãe porque foram as duas, porque pode ser os pais também, né? Sim, Não é fazendo discriminação, né? tem cuidado de vários pais. Então, Sim, tem as poucos pessoas pais. queridas. Exato, as pessoas Isso. queridas, né, que botam. O André é, faz em inglês, faz. O André faço também inglês e inglês espanhol, se precisar e também. espanhol. Ele é muito top. Por isso que ele tá aqui, que aqui só tem top. Aqui não é ninguém mais Obrigado. ou menos, Obrigado. né, querido? É isso aí. Tô, tô chegando lá. Não, vamos Então, lá. Foi muito legal porque aí eu comecei a trabalhar as mães e depois de 3, 4 sessões eu só falava dos problemas das mães, nem falava mais dos filhos. A gente perguntava, lógico, teu filho está um pouquinho melhor do comportamento, sentiu alguma diferença? Às vezes tinha umas melhoras sutis nos comportamentos das pessoas, mas aí comecei a trabalhar as mães, É, né? Porque você vê. Eu vi até um outro atendimento do André Lima, de uma mãe reclamando do filho, e nossa, o negócio era todo com a expectativa que ela colocava em cima do menino, né? E ela transformou o menino no ex-marido. Então ela colocava a expectativa que ela tinha do ex-marido no menino. Aí nossa. embaralhou tudo, Não, e né? a gente, posso falar, e é real, as pessoas, a gente faz isso no dia a Sim. dia, no automático, nessa loucura de não parar, de não sair da cena. A EFT faz você baixar cortisol, começar a se centrar e sair da cena. Quando você sai da cena, você consegue enxergar o que você está fazendo. Hoje na sessão ficou claro. As meninas estão pedindo colo, estão Uhum. gritando por acolhimento. Elas estão medrosas, elas estão com medo. Então, e essa mãe percebeu e eu falei, vamos fazer a terapia em você. Ah, mas é que eu sempre penso nas meninas. Eu prefiro doar para elas. Eu falei, não, você vai estar doando para você
se cuidando de você. Então, é primeiro você, depois elas. É reflexo. E muitos pais, homem, né, André? Eu quero que você fale um pouquinho. A gente tem pouquíssimo tempo, mas eu quero que você Tá. fale, que é muito importante para todo mundo que está assistindo, a importância do homem fazer. Homem precisa de acolhimento. Homem Total. precisa. Os filhos são os dos pais, isso. O homem precisa também pôr para fora. O homem é gente igual a mulher. Mas socialmente, culturalmente, o homem, né, sempre teve que ser mais forte. O Ou, homem, por exemplo, do pai que veio dessa religião, dessa coisa arcaica. A gente está no tronco central aqui. A gente está no primitivo. O pai tem que. sim, nós Como é? ainda Fala um somos. pouco sobre isso, como homem. O padrão o nosso padrão de cérebro, né, de concepção e forma do cérebro operar é ainda do homem das cavernas. Então é E caça e sobrevivência. O isso. homem tem o papel na sociedade de sair para trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Ele não pode demonstrar fraqueza. É. Ele não pode ser vulnerável. Então tem um monte de homem que tem, né, um monte de angústias e o cara tá por fora. Perfeito. Ontem eu atendi um cara, foi a primeira vez, e ele falando disso. Nossa, porque você vê nas empresas os caras parecem estar íntegros e tá todo mundo estressado. Eu falei, aposto que eles estão tudo à base de remédio. Ele falou, tem um monte de cara que tava com ansiolítico e para aguentar a pressão. Então, pô, qual que é o sentido de você estar num lugar que você tem que tomar um ansiolítico? Eu fiz Mas um é muito post mais até. forte, né, do que eles podem Sim, sozinhos. Então, eu sou autossuficiente. Vai naquela também do que eu contei o exemplo agora há pouco, né, de resolver tudo sozinho. Eu não posso ser vulnerável, eu não posso errar, não posso demonstrar imagina fazer fraqueza. terapia, é uma coisa muito de gente fraca, ou é para mulher. Exato. Mas porque as empresas também são assim, né, Fernanda? Sim. Tem uma empresa que eu trabalhei que era quase que um quartel-general, né? Então você não pode demonstrar fraqueza, você, Estamos né, aqui ainda para quebrar esse tabu. Homens quebrar precisam esse tabu parar. totalmente. Que é aquele negócio, as mulheres têm câncer mais incidência no seio e homem no intestino, né? Que é onde nós processamos, guardamos mais, somatizamos as emoções, Nossa, a né? maioria dos homens que eu atendo, toda coisa de raiva que tem que pôr para fora e não põe a É tristeza, intestino, tudo intestino. exato. Infelizmente, as pessoas ainda têm preconceito com terapia. É uma Tem. pena, porque é uma coisa que está mostrando que todos precisam. Não precisa estar morrendo. É. Mas é interessante, Fernanda, que agora que eu contei para todo mundo, né, que eu sou terapeuta, mas eu nunca tive vergonha de falar quando eu fazia terapia. Hum, Principalmente agora, amigos, né, e conhecidos homens falam, puta, eu fui num grupo aqui, eu participei de coisa ali. Então, ainda timidamente. Alguns já estão procurando, porém ainda não abre para o mundo, né? Não sei se é vergonha ou se, putz, é padrão mesmo de comportamento é uma involuntário. coisa que vem de é cultural, é mais forte do que a pessoa. Uhum. Tem que quebrar padrões, tem que ouvir homens falando, como você hoje está melhor. Então, em poucas palavras, André, que a gente está terminando, eu preciso deixar gravado isso. Tá bom. Antes de você fazer a EFT comigo, com sessões, você fez umas 14, 15 sessões. 17. 17, nossa! Antes e depois. O que você pode passar para as pessoas e deixar essa sua mensagem aí? Então, vamos lá. Muito medo, negatividade, falta de visão do futuro, angústia. Agora, estou mais confiante, estou enfrentando o medo e coragem, o professor Mário Sérgio Cortella, coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo, é fazer mesmo com o medo, né? Então eu estou mais corajoso, eu estou mais confiante, eu estou mais desapegado de outras coisas. Pô, e como diz um médico também que eu me consulto, eu estou deixando de carregar na minha mochila alguns pesos que não são meus. Quando você começa a tirar da tua mochila, eu vou fazer uma live também com uma outra colega terapeuta sobre problemas nas costas, que está relacionado com carregar no mundo, o peso do mundo nas costas. Que eu tive dois Exato. casos semana passada. Ah, então eu vou divulgar. Me fala que eu vou divulgar aqui para o pessoal. Assim que a gente marcar a data, eu
eu te Legal. Eu passo. acho também, André, que vai render mais lives aqui, nossa, para outros assuntos. A gente, como agora, como terapeuta, você não mais como meu cliente, Uhum, mas como terapeuta, a gente também poder ajudar mais pessoas falando de casos específicos, porque eu acho que é claro. legal dois terapeutas se unirem. E você, como homem e eu, como mulher, eu acho que só ajuda a somar, porque tem Uhum, muitos homens que precisam, estão pedindo socorro e não sabem como, nem por onde começar. Então, se exato. quiserem procurar o André, eu tenho o Instagram dele. Se homem quiser, né, cuidar do André, ser cuidado pelo André, não quiser ser cuidado por mulher, tá aí o André, um terapeuta que eu confio, que foi super bem cuidado, que hoje está super apto a cuidar, super estudioso, capaz. Se tiver gente nos Estados Unidos aí que está me ouvindo, com amigos que falam inglês, o André fala inglês, está apto a atender em inglês. Então, por favor, não deixem passar essa oportunidade. Eu vou colocar aqui o Instagram do André para vocês. André é Não, G-O-L. Não, é Gandelman, Ah, ah. Gandelman. Tá no meu Instagram, mas eu quero que todo mundo aqui comece a seguir o André. Indiquem os maridos, os amigos, quem quiser ser atendido por homem, mulher também que não queira ser atendida por mim, que é conhecida minha, enfim. André, estou muito orgulhosa de você. Parabéns, sucesso sempre. Conte comigo, estou aqui para o que você precisar, você e sua família, sua mãe que está nos ouvindo. Falei com ela ontem, está super bem. Já sei que está com um trailer viajando aí o mundo, uma figura. Isso aí tem que viver muito. E você Legal, né? momentos incríveis com a sua mãe, que foi um gol que a gente teve aí na FT. Foi. Você conseguiu viver aí, né, e ter essa participação. Fernanda, pelo cuidado e carinho com meu filho. André, parabéns pela atitude, coragem de enfrentar essa grande mudança. E assim a gente vai despedir aqui do pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, André? Quero só agradecer a você por toda essa jornada que você tem me acompanhado. Você tem uma super parcela de responsabilidade, né, e de contribuição nessa minha transição de novo de carreira, né? E como ser humano, na minha evolução como ser humano. Eu sei que eu sou um pouquinho melhor hoje, como pai, como amigo, como marido, como filho, como que quer que seja, por sua causa também. Ai, que Agradeço as pessoas que também estão aqui conosco, né, de se disporem a nos assistir. Estou vendo amigos que eu não vejo faz tempo também, vai clientes. ficar salvo, tá? Essa live. Ah, legal, legal. E para mim foi uma honra participar. Sempre que você precisar de mim, pode contar comigo, que eu estou super à disposição. Somos parceiros agora, tá bom? Tá, Ó, colegas de profissão. isso aí. Beijo pra Beijo. você, pra toda a família. Também, Thaís, vou desligar que eu tô quase chorando aqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vou tirar uma foto, André.